Olá, amados irmãos, eu desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre, feliz pela oportunidade de estar com vocês, né? Falando das Sagradas Escrituras. E falar das Sagradas Escrituras é sempre um prazer, é sempre uma honra, né? E desde já eu quero ler com vocês um texto das Sagradas Escrituras, está lá em Gálatas, capítulo 6 e versículo de número 1. Primeiro versículo vai nos dizer assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Né? Que já podemos ver que está falando a respeito do pecado. Alguém que é tentado a pecar. Né? Então já vem esse conselho aqui no livro de Gálatas. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. E neste momento, te engrandecer, te honrar pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Assim, Senhor, que neste momento, Pai, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos use para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome, Senhor, e para o engrandecimento, Pai, e o aprendizado da Tua igreja, Pai, porque eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que bom estarmos aqui a convite do nosso amado e querido irmão João Batista, missionário João Batista, para trazer uma palavra a respeito desse tema, né? Pecado. O pecado que é uma realidade, né, irmãos? O pecado que podemos perceber, podemos ver no dia a dia a sua realidade, né? Aonde ele entra, o que ele faz. Podemos ver vamos dizer, o retrato do pecado nos túmulos, né? Nos túmulos. Podemos ver o resultado do pecado nas cadeias, não é verdade? Nos hospitais psiquiátricos, né? Podemos ver nesses locais, em vários outros locais que a gente poderia elencar aqui agora, demonstrando essa mazela que penetrou, né? Que teve a audácia, né? De penetrar até nas regiões onde derrubou de lá anjos poderosos, né? Anjos que estavam lá para glorificar o Senhor, mas que caíram, que falharam, tá certo? Então, nesta noite, eu quero lhe dizer que há uma justificativa para o fato de que duas importantes doutrinas, elas andam de mão dadas, ou seja, pecado e redenção, não é? É o pecado que deu origem no coração de Deus, né? É o pecado que vamos colocar melhor, né? É o pecado que deu origem à redenção no coração de Deus. E a redenção é a única cura para o pecado. É a única cura para o pecado. Essas duas realidades, por sua vez, se tornam à medida uma da outra, né? Ou seja, onde o pecado é minimizado, a redenção é automaticamente empobrecida, visto que a sua necessidade é muito diminuída. Né? É muito diminuída. Nós podemos abordar, né, trazer a abordagem, a própria doutrina do pecado, é descobrir que tudo que está revelado a respeito da maldade do pecado, nas Sagradas Escrituras, no dia a dia, no seu conhecimento, e então reconhecer que o Salvador providenciado de Deus é suficiente em cada exigência que o pecado impõe. Né? O pecado impõe a exigência, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, é suficiente. Né? E nós podemos perceber ao longo da história, não só agora, né, mas ao longo da caminhada, nós podemos perceber um dos métodos mais eficazes de Satanás atacar a obra salvadora de Cristo é enfraquecer a voz
que é colocada para proclamar o caráter mau do pecado e o efeito dele, né? Porque o pecado é mau. Como diz até, como cantam até as crianças, né? O pecado é muito mau, ele tem cara de pau. Né? Então o pecado é desta maneira. Evidentemente, amados, nem todos os que são conhecidos como professores da verdade de Cristo já estão acordados para esta estratégia de Satanás, que ele trabalha, né? Muito frequentemente suposto que é mais sábio deixar este monstro repugnante chamado pecado espreitar ali na escuridão e habitar nas virtudes mais atraentes da vida humana, né? Deixa ali, deixa ele e tal. O pecado, nós podemos dizer, ou seja, o pecado é o que Deus diz que ele é. E aqui vamos deixar bem claro que a opinião e a filosofia humana devem se dobrar do testemunho da palavra de Deus, em que ele declara a verdadeira natureza do pecado, né? As opiniões autoelogiosas dos homens são de pouco valor num assunto que pode ser determinado somente pela revelação, né? Somente a revelação das Sagradas Escrituras, né? Então, vamos abordar nesse primeiro ponto, a natureza essencial do pecado, né? Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão do caráter ou lei de Deus, dado como norma para criatura racional, né? Você raciocina, recebe de Deus a lei, né, para viver de conformidade. Então, o que é o pecado? O pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, né? Falta de conformidade com a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Transgrediu, ultrapassou, não respeitou aquele limite, né? Então torna-se uma transgressão. Esta transgressão é pecado. Ou seja, pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus em atos, disposição ou estado, né? Assim Strong define o pecado desta maneira, né? E nós podemos perceber a origem do pecado. O conceito de pecado abrange toda a gama de fracassos humanos, desde a transgressão de um único mandamento até a ruína da totalidade da existência de uma pessoa. Abrange tudo. E nós podemos perceber vocábulos que são usados no grego para expressar a natureza do pecado, né? O pecado na sua, vamos falar assim, numa abrangência, né? Numa abrangência da palavra, né? A palavra que a gente usa mais, é mais comum no nosso dia a dia, hamatia, né? É a palavra mais, vamos dizer assim, generalizada para pecado. É hamatia, que juntamente com seus cogognatos designa transgressões contra a moralidade, as leis, os homens ou os deuses, né? Então traz uma abrangência geral, desrespeitando as leis criadas pelo Senhor, né? Ou desrespeitando os homens, os semelhantes, ou os deuses. Ou seja, vai nos falar que errar o alvo. Errar o alvo, né? É a palavra mais, vamos dizer assim, que usamos mais no nosso dia a dia. Errar o alvo. Está lá em Romanos capítulo 3 e versículo de número 23, que vai nos dizer a seguinte maneira: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que Paulo escreve aos Romanos, né? Todos postos na mesma situação, né? Todos pecaram, todos estão na mesma situação, né? Não tem para onde sair, não tem para onde correr, tá certo? Marton
O texto grego deduz que até os mais justos entre nós seguem destituídos da glória de Deus continuamente. Né? É o que está aqui em Romanos, capítulo de número 3 e versículo 23. Né? Ou seja, não participar de alguma coisa que deveria participar, enganar-se. Assim, vamos dizer, falta de alcançar um alvo, isso é mormente espiritual. O resultado desta ação é ramatia, fracasso, erro, ofensa cometida contra os amigos, vamos dizer, por que não, contra o próprio corpo, né? Contra o próprio corpo. E se a gente olhar, se a gente for ver na Septuaginta, principalmente lá na Septuaginta, há duas palavras, né, que ramatia e adquia representam entre si quase a gama total das palavras hebraicas para culpa e pecado. Né? Está lá. Adquia, seus cognatos abrangem uma área mais especializada que pertence ao mundo jurídico, né? Um antônimo de justiça, castigo, denota a iniquidade, a injustiça, e atos ímpios, né? Nós temos a gnoema, a ignorância do que se devia conhecer, está lá em Hebreus. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, ignorava, né? Algo que ele devia conhecer, não conhece. Tá certo? Então correspondia ao grande dia da expiação, onde ele tomava, lá em Levítico capítulo 16, versículo 14, né, quando ele tomava o sangue do novilho, com o dedo, aspergirá, né, sobre ele a frente do propiciatório e diante do propiciatório, né, o sangue do cordeiro, tá certo? Tendo ali o dia mais aos 10 deste mês, será o dia mais ao 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei a vossas almas e trareis oferta queimada ao Senhor. Né? Então aquele dia, o sacerdote estava oferecendo o sacrifício pelos pecados de ignorâncias, pelos pecados do povo. Né? Tanto que vamos perceber que ele entrava nesse dia em particular para oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, né? E pulverizava com o sangue propiciatório também pelo pecado de ignorância do povo, né, irmãos? A gente pode perceber também que o pecado pode estar assim contido como em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, que diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, é o que Paulo escreve aos Coríntios, e fica ali, vamos dizer, a ensinar, por que não dizer neste momento, a cobrar, né? Ou seja, a diminuição daquilo que deveria ser entregue completo, né? Completo, perda, considerar a perda como um ganho, né? É só este entre vós demanda, ou seja, não deve ser assim entre os cristãos, é o que Paulo está nos falando, e isso é pecado, diminuição daqueles que deveria ser, diz ele lá que já é completa. Ou seja, como o texto que lemos no princípio, lá de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que vai nos falar que se alguém for surpreendido em alguma transgressão, alguma ofensa, né? Falta, ofensa, transgressão, e o fracasso moral se efetua quando, por ignorância, a pessoa se coloca debaixo da lei. Tal posição o leva ao fracasso. Diz, vós que sois espirituais, é o que Paulo diz, aqueles que entendem a ordem da vitória prescrita por Deus,
prescrita por Deus, que é a cruz. Aí ele aconselha, corrigiu, encaminhar o tal, diga-lhe que fracassou, porque voltou para a lei, que a vitória pode ser sua, se pôr sua fé totalmente na cruz, a qual então lhe dará liberdade de ação ao Espírito para operar, e é quem só pode dar a vitória, né? Mas com espírito de brandura, né? Mansidão, nunca com uma atitude imperosa ou com de superioridade, não, de maneira nenhuma, né? Mas aquele sou mais santo do que você, mas corrigir com brandura, né? E para concluir ele fala, né? E guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, preste atenção para que naquele conselho que você dá a respeito do pecado, a pessoa mesmo não venha a cair naquele laço, né? Naquela mesma armadilha que o pecado fez e que avisou alguém, mas a própria pessoa terminou caindo no laço. A implicação é que, se não tratarmos tal como biblicamente, então abriremos a porta a Satanás para que nos ataque da mesma maneira como lhe fez fracassar ao irmão. Também ter cuidado. A gente continua e percebemos também a anomia, né? Outros preceitos, conceitos, pertencem ao contexto mais lato, né? Sinônimo da totalidade do fenômeno do pecado. A anomia, a ilegalidade, a iniquidade, né? Está dentro dessa abrangência, como a gente percebe lá em 1 João 3 e 4, aí, na observância de uma lei gera uma ilegalidade. Todo aquele que pratica o pecado também transgride, ou seja, a iniquidade. O texto grego diz o pecado, se refere aos quais crente coloca a sua fé em algo que não é a cruz. Tal atitude constitui rebeldia contra a ordem prescrita de Deus e designa como pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei, como está escrito aqui. Refere-se à lei moral, os 10 mandamentos. Ao rebelar-se contra a ordem de Deus, que é a cruz, abre-se a porta para as obras da carne, né? Também tem outros meios, a impiedade, tropeçar, fraquejar, né? Desgraçar-se, estão alistados também. Em resumo, a etimologia da palavra pecado, palavra composta de duas palavras gregas, né? Hamatia, que significa pecado, e logos, que significa estudo. Logo, a ramatiologia é o estudo acerca do... Glória a Deus. Glória a Deus. A origem do pecado. Temos que tratar, né? A origem do pecado. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que Deus não é o autor do pecado, né? Jó 34 e 10 vai nos ensinar: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me longe de Deus, o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer a injustiça. Ou seja, Jó está querendo nos dizer que Deus não é ímpio, obviamente, né? É a mensagem que ele quer passar para nós, que Deus não é ímpio para trazer esse pecado, né? sobre nós. Deuteronômio 25 e 16 vai nos dizer assim: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Ou seja, Deus é justo em todas as coisas. Ou seja, honestidade em todas as coisas, né, irmãos? Honestidade em todas as coisas. Depois temos Deuteronômio 32, 4, que vai dizer assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele justiça. É justo e reto, né? Podemos perceber neste cântico. 5 vezes neste cântico se exalta ao Senhor como a rocha.
E lá para a conclusão, versículo 31 e 37, se refere ironicamente às falsas rochas das nações, né? Dentro desse próprio texto. Podemos ver Abacuque, quando ele se expressa da seguinte maneira: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Olha só, muito puro és de olhos que não podes ver o mal, nem podes contemplar a ofensa. Significa que Deus não pode se agradar do mal, né? Olhar o mal assim, de uma maneira agradável. Por isso o Senhor permite que homens mal chamados os caldeus para afligir a descendência santa. Esta é a perplexidade que o profeta põe diante do Senhor. Estava perplexo. Tomou um susto, né? Porque ele olhava e percebia que aquela nação destruiria, vamos dizer assim, a semente do Senhor, né? O povo do Senhor. E a pergunta: e te calas quando o ímpio destrói o que é mais justo que ele? É uma pergunta que deixou o profeta Abacuque mais perplexo do que nunca, né? Nossa, que pergunta, né? Pergunta quando ele fala desta maneira, né? Glória a Deus. E Tiago nos se expressa e diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, né? Não devemos supor que a tentação ao pecado provém disso. Nunca acontece, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, né? É o que Tiago nos diz: a vontade santa de Deus, onipotente, existe totalmente em qualquer direção, né, irmãos? A vontade santa de Deus, onipotente, resiste, né? Totalmente a qualquer direção para o pecado. Não tem como, né? Não tem como ver, né? A gente percebe, estudando a respeito do tema, nós vamos descobrir que o mal não é eterno. Esse pecado, ele não é eterno, ele foi gerado, ele aconteceu, né? Mesmo debatido ao longo da história, né? Da história bíblica, vamos dizer, da história da igreja, a gente vê sempre essa luta a respeito do pecado, alguém falando sobre o pecado, alguém falando contra o pecado, alguém querendo dar ao pecado uma condição que ele não tem. O escritor americano escreve e diz: uma sociedade sem pecado. Nele ali, dentro do seu livro, ele faz referência a vários temas e acontecimentos, né, quando ele fala de uma sociedade sem pecado. Mas nós percebemos que o mal não é eterno. Porque percebemos, quando só Deus existia, sendo Ele perfeito, não havia possibilidade do mal. Não tem essa possibilidade, né? Depois podemos, mais adiante, ver o mal como uma possibilidade. Quando? Quando Deus criou os seus seres, anjos e homem. Com livre-arbítrio, né, surge a possibilidade de existir, né, de existir o mal. Quando Deus criou os seus seres, os anjos, né, para adorá-lo e servir vamos dizer, nas mais diversas atividades a respeito do reino de Deus, e criou também ali na criação, a coroa da criação, que foi o homem, né? Que foi o homem. Não, o mal, ele tem essa possibilidade, né? E depois nós podemos ver também o mal como realidade. Com o pecado do mundo angélico e posteriormente no mundo dos homens, o mal passa de uma possibilidade para uma realidade. Então o mal agora, o pecado não era mais só uma possibilidade, né, tal. Não, o mal agora era uma realidade. Né? O pecado agora passava a ser uma realidade. Né? Podemos ver até na própria natureza o mal natural, né, os ciclones,
os terremotos, as secas, as doenças, né? São um mal natural, um mal da natureza. Mas você pode perguntar, mas qual é a diferença entre mal e o pecado? O mal é tudo que Deus condena e que ele é contrário. Pecado é quando alguém pratica o mal. Então o mal é tudo que Deus condena e que ele é contrário. Né? Pronto. Ponto. E o pecado? Pecado é quando alguém pratica o mal. Né? Passei o pecado. Nós podemos, olhando para a demonstração do pecado, a primeira demonstração é o primeiro pecado no céu, que fez com que o maior dos anjos caísse de seu estado. E com ele, um grande número de anjos inferiores o seguissem em sua rebelião contra Deus. E esse anjo superior tornou-se Satanás, aquele que resiste a Deus, o Deus deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Os anjos inferiores tornaram-se os demônios, sobre quem Satanás continua a ter a sua influência determinante. Né? E estes, Satanás e suas hortas, estão condenados sem solução ao lago de fogo para sempre. Né? Ao lago de fogo para sempre. Contra qual concebível luz estes seres pecaram. Não nos é revelado, mas não há vamos dizer assim, uma redenção providenciada para eles. E enquanto Satanás e o demônio não cessam de pecar, a queda trágica deles do céu e tudo que se seguiu, tanto na terra, é devido ao primeiro pecado cometido no céu. Né? Aquele pecado veio também a derrota, né, vemos o pecado ali no mundo angélico, né? A gente pode dar aqui uma rápida passagem, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 14, versículo 12 em diante, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Podemos olhar para esse texto. A profecia de Isaías agora muda, vamos dizer, do anticristo para o seu anfitrião profano, Satanás. Mesmo Lúcifer é o nome de Satanás, né? Na realidade, ele é um anjo originalmente criado por Deus que servia ao Senhor em justiça durante um período de tempo interminável, né? Quando ele caiu, encabeçou uma rebelião contra Deus, com cerca de um terço dos anjos que se uniram com ele. Né? Que se uniram com ele. A gente pode perceber isso aí lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Portanto, toda dor, sofrimento, miséria, angústia, morte e engano que dominam as nações desde o início, resultaram desta revolução encabeçada por Satanás. Né? Então, desta revolução toda, vem todo o sofrimento sobre a terra, sofrimento que ainda continuam, que ainda estão na atualidade, né? Fazendo com que as pessoas sofram. Vamos continuar a leitura, vamos até o versículo 13. Subirei ao céu, estarei acima das estrelas, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja aí o formato da rebelião, do pecado que ainda hoje você vê, como na introdução falamos, em todas as áreas da sociedade. Né? Vejam aí, vemos o formato da rebelião, a revolução de Satanás contra Deus. Parece que até que Satanás, enquanto fiel ao Senhor, tinha domínio sobre a terra, que era antes de Adão. Depois de sua queda, né, ele
operava com engano para conseguir que os outros anjos, sob sua persuasão, lhe seguissem em sua guerra contra Deus, contra o Criador, contra o Todo-Poderoso, né? Contra aquele que detém toda a autoridade. Contudo, vai nos dizer o verso 15, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Este seria o destino de Satanás e todos os que procurassem ser semelhantes a Deus de uma maneira equivocada, né? Com efeito, através disso, tornaram-se eles mesmos deuses, né? Depois a gente pode também dar uma passada pelo livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15, vai falar: o filho do homem levanta a lamentação contra Tiro, né? Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete, o anel, usado para selar, né, da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Né? Como é óbvio, embora o rei de Tiro é usado como símbolo, as declarações nunca poderiam se referir a qualquer mero mortal. De fato, elas se referiam a Satanás. É ele. Né? A frase tu eras o selo da perfeição significa que Lúcifer, quando foi criado originalmente por Deus, era a perfeição da sabedoria e formosura. Veja só o que o pecado é capaz de fazer. Veja só o que o pecado é capaz de fazer. De fato, a frase ensinou que Lúcifer era o mais sábio e mais formoso criado por Deus. E servia ao Senhor em santidade e justiça durante certo prazo de tempo. De formosura perfeita. Significa que ele era o mais formoso da criação angélica. Criação angélica de Deus. O Espírito Santo nos diz que era perfeita, né? Estava tu no jardim de Deus, todas as pedras preciosas de cobrias, o saio, topázio, o diamante, o berílio, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados, né? Estavam no era do jardim de Deus. Na verdade, vejamos só, né, toda esta beleza, esta maravilha, né? Toda esta maravilha. E o 14 vai nos dizer: tu eras querubim ungido da guarda. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tu era o querubim ungido para cobrir. Significa que Lúcifer era escolhido e ungido por Deus para uma tarefa e serviços particulares, né? Podemos até arriscar, isso provavelmente era a adoração, né? A qual acabamos de comentar no Monte Santo de Deus estavas, né? Fala do poder e posição com relação ao trono, no meio das pedras afogueadas, tem referência à sua proximidade ao trono de Deus, né? Ali próximo ao trono, né? Além disso, a frase andavas parece implicar que não era qualquer anjo que possuía tal liberdade para estar, transitar, né? Chegar perto ou tomar qualquer outra atitude. Não parece, né? E vai dizer que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O orgulho foi a forma da iniquidade, né? A rebelião de Lúcifer contra Deus causou a catástrofe que aconteceu provavelmente entre o primeiro e o segundo versículo, né, que nós estamos comentando aqui agora. Essa catástrofe aconteceu depois de alguém que tinha toda vamos dizer, este privilégio maravilhoso de andar, de estar, de servir, né? Porque o privilégio de servir ao Todo-Poderoso. Não seja... Timóteo vai nos dizer assim, 1 Timóteo 3,6, não seja neófito para não suceder quem soberbeça e incorra na condenação de Satanás. Ou seja, o novo convertido, ter cuidado, né? Descreve aqui uma soberbeça, descreve uma pessoa que está em um estado de ânimo obcecado, atordoado, em consequência do orgulho,
Ele diz, incorra na condenação do diabo. Satanás está debaixo da condenação de Deus devido a ser o pecado original da rebelião contra Deus, o qual esse pecado foi motivado pelo orgulho. Vejam só. E Pedro vai nos dizer lá na sua carta, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, da seguinte maneira: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Vale a pena refletir nesse texto. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, refere-se a um tipo de pecado específico de pecado, o qual era realmente o pecado dos anjos caídos, falharam, desobedeceram a ordem do Senhor e de lá foram obrigados a deixar o seu domicílio, de criação, de lugar de bonança onde estavam, antes precipitando-nos no inferno. Refere-se ao Tártaro aqui, que ele visitou, e imediatamente sua ressurreição, de fato, ele pregou, como fala, como está aquela difícil passagem lá de 1 Pedro 3, 19 ao 20, que merece um estudo em particular, Esse texto é muito interessante, 1 Pedro 3, 19 ao 20, o qual também foi pregoso a espírito em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardado nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Os entregou aos abismos, encarcerados, reservados, como diz aqui, reservados para juízo, reservados para serem julgados. E podemos perceber também, lá em Judas, podemos perceber lá em Judas, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha só, Vejam só mais um texto que vai falando, vai nos mostrando. Na verdade, eu estou procurando demonstrar dentro das Sagradas Escrituras, meus amados, não outra coisa, mas tentar demonstrar as consequências do pecado. As consequências do pecado, as consequências da desobediência que vem vindo, Aí já vem aquele texto que lemos, lá do Apocalipse 12, versículo 4, e a sua cauda levou a conhecer a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui remonta-se à rebelião original de Lúcifer contra Deus. Dessa vez um texto dos anjos compartilhar a sorte dele. Sabendo que estas estrelas representam os anjos, porque assim nos diz o versículo 9. E lançou sobre a terra o dragão, para que tragasse o filho. E depois o pecado no mundo dos homens, e foram os anjos, demonstrado aí nos textos. O primeiro pecado do homem é a segunda demonstração da natureza, muitíssimo pecaminosa da transgressão. Esse pecado fez com que a cabeça natural da raça caísse, e a raça que representava caísse com ele direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Esse pecado causou um sofrimento imensurável, tristeza e morte da raça, e será consumado nos ais eternos de todos os que estão perdidos. Podemos ver, podemos ler, podemos perceber através da Sagrada Escritura. A base da tentação, as necessidades humanas, sejam elas físicas, psicológicas e espirituais. Olhando para o processo da tentação, o tentador quer saber como Eva interpretou a proibição de Deus, e assim que Deus disse. E olhando para essa parte, a resposta revela 3 coisas. Acréscimo: nem nele tocareis. Alterou:
para que não morras. A morte seria uma possibilidade, omitivo. Certamente morrerás. Né? Olhando nesse texto, o tentador contradisse a palavra de Deus. Certamente morrereis. Lançador, sua motivação de Deus, porque Deus sabe que o dia em que dele comeres, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, despertou o desejo na direção errada. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Aí nós vemos 1 de João 2,16 que diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concretização da desobediência tomou do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Olha só, né? Vendo aí os resultados do primeiro pecado. A primeira transgressão do homem teve o seguinte resultado, o contágio. Concomitantemente, imediato do primeiro pecado, e, portanto, dificilmente o resultado dele, no sentido estrito, foi a depravação total da natureza humana. O contágio do seu pecado se espalhou imediatamente pelo homem todo, não ficando sem ser tocada nenhuma parte da sua natureza, mas contaminando todos os poderes e faculdades do corpo e da alma. Esta completa corrupção do homem é ensinada claramente nas Escrituras. Né? Vejamos, Gênesis 6,5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. O Salmo 14,3 vai dizer, todos se extraviaram juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 7,18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Há uma depravação total de que se trata aqui, não significa que a natureza humana ficou logo tão completamente depravada como deveria, como teria a possibilidade de vir a ser, na vontade, né? De imediato logo, essa depravação, ela se demonstrou como manifestou-se como uma incapacidade espiritual, né? A capacidade espiritual de reagir. Depois a perda da comunhão, né? Imediatamente relacionada à matéria do item anterior, deu-se a perda da comunhão com Deus, mediante o Espírito Santo. Esta é simplesmente o reverso da completa corrupção mencionada, né, no parágrafo anterior. Ambos podem ser combinados numa única declaração de que o homem perdeu a imagem de Deus no sentido retidão original, ele rompeu com a verdadeira fonte de vida e bem-aventurança, e o resultado foi uma condição de morte espiritual. Morte espiritual. Aí Paulo escreve aos Efésios e nos diz assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vos vivificou. Foram feitos vivos, tá? Os mortos foram feitos vivos, né? Depravação total devido à queda e o pecado, né? A depravação total. Estando nós mortos nos nossos delitos, né? Refere-se a uma condição que não podemos fazer nada para nos ajudar, né? Nos deu vida juntamente com Cristo, nos concede essa nova vida de identificação com Cristo, sua morte e ressurreição. E vai nos afirmar, pela graça sois salvos, né? A graça é feita possível unicamente pela cruz, sem interrupção, quando sempre fazemos a cruz o objeto de nossa fé. A cruz, o objeto de nossa fé. A cruz, a certeza da nossa fé. Efésios 2:12, naquele tempo estava sem Cristo, né? Estava longe de Cristo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação, né? Descreve a antiga condição dos gentios que não tinham conexão com Cristo antes da cruz, né? Tudo isso revela um coração obscurecido, pervertidos. Por quê? Porque os gentios não tinham nenhum conhecimento de Deus. E no 18 ele vai dizer, obscurecido de entendimento, um processo surgido no passado, a queda, mas com resultado
no presente, alheios à vida de Deus, a única vida verdadeira que há, né? É a vida em Deus. Eles estavam alheios por causa da ignorância que vive. Não só se refere ao intelecto, mas também denota a ignorância das coisas divinas, pela dureza do seu coração, né? É uma ignorância voluntária que ocasiona uma cegueira voluntária, quer dizer, uma cegueira espiritual. Segue espiritualmente, né? No homem, uma mudança na consciência, a mudança da condição real do homem refletiu-se também em sua consciência. Houve primeiramente a consciência da corrupção, revelando-se no sentido de vergonha, no esforço que os nossos primeiros pais fizeram para cobrir a sua nudez, né? E depois houve uma consciência de culpa, que achou uma expressão vamos dizer, numa consciência acusadora e no temor de Deus, que isso inspirou, né? Inspirou o temor, né? E a abrangência da morte, né? Não somente a morte espiritual, mas também a morte física, resultou do primeiro pecado do homem, né? Aquela primeira situação, né? Vendo o pecado, ele foi condenado a retornar ao pó do qual foram tomados. Está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Né? Agora ele tinha que voltar lá. E Paulo nos diz da seguinte maneira, né? Diz-nos Paulo, portanto, assim como só homem, Adão entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, tanto morte espiritual como física. Assim também a morte passou a todos os homens, já que todos estavam em Adão, porque todos pecaram, né? Todos pecaram. Todos nascem em pecado devido à transgressão de Adão. Todos, que o salário do pecado, Paulo vai dizer em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, separação de Deus. Separação de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como se dissesse, tudo isto, sem exceção, vemos por meio do que Cristo fez na cruz, que exige que a cruz seja sempre o objeto de nossa fé. A cruz é sempre o objeto de nossa fé. Dando assim ao Espírito Santo a liberdade que exige a cruz, né? Dando assim ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro de nossas vidas e produzir o seu fruto, né? Houve no homem também mudança de residência. Essa mudança redundou também numa necessária mudança de residência. O homem foi expulso do paraíso porque representava o lugar da comunhão com Deus e era agora símbolo da vida mais completa e de uma bem-aventurança maior reservada para ele, se continuasse firme. Foi vedada a árvore da vida, porque esta era o símbolo da vida prometida na aliança das obras, né? Amém. Continuando, irmãos. Pecado, né? É difícil para a mente humana descrever um tempo quando não havia oposição ao bem, ainda que pela ausência de seres que fosse capaz de pecar, poderia não ter havido uma oportunidade de expressão, né? Mas visto que Deus não pode errar, o pecado não poderia ter vindo à existência até que uma forma de ser fosse criada. E evidentemente após o ato criador de Deus, o mais alto dos anjos pecou, como também fez o homem, né? Visto que a concepção do mal como criável é muito difícil para a mente captar. O problema de sua procedência não é facilmente solúvel. Entretanto, a origem do pecado, que faz referência à primeira e real desobediência ao ideal divino, é registrada nas Escrituras, e a sua culpa é ali distintamente atribuída àquele que pecou. Embora tanto o bem quanto o mal adquira o seu caráter distinto a partir da perfeição, vamos dizer, essencial e imutável de Deus. Ele, por ser infinitamente santo, não poderia criar o mal, embora pudesse, por razões suficientes, permitir as suas manifestações, né? Permissão divina do pecado. A presença do pecado no universo é devido ao fato de que Deus o permite. Ele deve servir para algum propósito justificável, não atingível de outro modo. Do contrário, ele não o permitiria. E se o permitir, acabaria com ele sem demora, né? Ou se o permitisse, acabaria com ele sem demora. O propósito divino relativo ao pecado não foi revelado
Sem dúvida, a mente humana não pode compreender tudo que está envolvido. Não tem, né, como esmiuçar tudo. Almas devotas continuam a crer que, embora nenhuma manifestação do pecado seja possível fora da vontade permissiva de Deus, ele é em si mesmo sempre isento de qualquer cumplicidade com o mal que permite. Né? Jó, quando argumentou com Jeová a respeito de Jó, Satanás reconheceu a permissão soberana de Deus a respeito do mal. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tens, verás, e não blasfema contra ti na tua face. Né? Reconhecendo. Como a resposta a este desafio, Jeová disse a Satanás, disse o Senhor a Satanás, que tudo quanto ele tem em seu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, há limitações. Há limitações, né? Há limitação. Se o Senhor aceitou aquele desafio, Satanás recebe permissão para fazer o que quiser com todos os bens de Jó. Mas não deve tocar na pessoa de Jó. Satanás sai dali ansioso por continuar sua desordem, né? Mas, assim, debaixo das restrições soberanas, Jó passou das mãos de Deus para as mãos de Satanás. Né? Naquele fato, né? Naqueles acontecimentos. E o reconhecimento divino da livre escolha da criatura, né? Evidentemente, o propósito de Deus é assegurar um grupo de seres para a sua eterna glória, que passam a possuir pela vida, pela virtude que resulta de uma vitória do livre-arbítrio sobre o mal. Na verdade, ele terá operado neles pelo seu próprio poder. Né? Pelo seu próprio poder. O valor, olhando, né, continuando aqui, na verdade ele terá operado nele seu próprio poder, tanto para querer, tanto para fazer para eles realizem a sua boa vontade, né? Mas tão somente como a escolha do mal pelo homem se torna a base da cultura e do juízo de que Deus não compartilha. Assim, certamente a escolha do bem por parte daqueles que são sábios é sempre base da recomendação e da recompensa de Deus. E eles permanecerão perante ele eternamente, identificados como aqueles que, por sua própria escolha, escolheram andar com Deus. Mas deveria ser observado que o homem não pode fazer escolha entre o bem e o mal, a menos que o mal exista. O valor específico dos seres redimidos, né? O valor específico dos seres redimidos. De acordo com as Escrituras, Deus não é revelado como aquele que procura evitar as questões que surgem por causa da presença do pecado no universo. Ele poderia ter criado seres inocentes, não caídos. Né? Ele não possuísse uma capacidade de errar, mas se ele deseja almas redimidas, purificadas pelo sangue sacrificial e compradas a um preço infinito, a expressão de tal amor e o exercício de tal sacrifício são possíveis somente quando o pecado está presente no mundo. Né? Olhando a aquisição do conhecimento divino, né? Pode falar aqui um pouco também. As criaturas que vêm da mão de Deus devem, por um processo de aprendizado, obter aquele conhecimento que Deus possui eternamente. Eles podem aprender pela experiência e pela revelação. Mesmo Cristo, no seu lado humano, tornou-se perfeito através de sofrimentos, embora fosse filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Né? Não há uma sugestão em qualquer texto da Escritura que tenha a vida mais leve, mancha de pecado nele, ou que tenha necessidade de aprender a profunda realidade do pecado. Né? Não. Por outro lado, o homem deve aprender tanto a respeito do bem quanto do mal. Ele deve perceber a malignidade do pecado se ele quer obter em algum grau o conhecimento que Deus possui. Mas ele não pode obter tal conhecimento a menos que o pecado exista como uma realidade viva, que sempre demonstra o caráter pecaminoso. Né? A essa altura, irmãos, é razoável inquirir. Quando da experiência do pecado e suas consequências, deve a humanidade penetrar para que o conhecimento do pecado possa ser obtido? A resposta a esta pergunta não é facilmente formulada. Fica evidente que o homem aprende sobre a realidade do pecado, tanto do sofrimento que ele
impinge quando da revelação concernente ao juízo que Deus impõe sobre aqueles que pecam, né? Se o homem quer aprender bem a sua lição, o sofrimento não pode ser diminuído nem os julgamentos de Deus reduzidos. Concluímos, portanto, que se o homem deve obter o conhecimento do bem e do mal, deve haver o mal no mundo com todos os seus efeitos, assim como prospecto do juízo divino por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Aprendizado. A respeito, né, do tema instrução aos anjos, né, a respeito de certo texto das Escrituras Sagradas. É até possível, vamos dizer, concluir que os anjos observam os homens sobre a terra e aprendem fatos importantes através da presente experiência dos seres humanos, né? Então lá, Pedro vai nos dizer, né, que a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministrava as coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelaram para escutar. Seria tão necessário para os anjos aprender a verdade com respeito ao que o pecado faz, e como é para eles aprender a verdade a respeito daquilo que é o bem, né? Mas a aquisição do conhecimento do mal através das experiências humanas deve ser negada aos anjos, a menos que o mal seja permitido como um princípio ativo do universo, né? Princípio ativo do universo. A demonstração do ódio divino ao pecado. É evidentemente importante misturar para Deus demonstrar o seu ódio ao pecado. O apóstolo Paulo declara que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, né, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Mas nenhum julgamento, ira ou poder em relação ao pecado poderia ser revelado da parte da presença permitível. Mas nenhum julgamento, ira ou poder em relação ao pecado poderia ser revelado à parte da presença permitida do pecado ativo no mundo, né? O julgamento do justo, os julgamentos justos de todo mal, né? Muito além dos meros detalhes da expressão do pecado, é essencial o fato do princípio do mal, que se ele deve ser julgado por Deus, deve evidentemente ser manifestado numa demonstração aberta de seu real caráter, né? Tal demonstração não poderia ser assegurada com o pecado, que existe apenas como uma questão hipotética. Ele tinha que se tornar concreto e aprovar a sua oposição a Deus, né? Como foi observado no estudo os comentários acima, né? De Satanás querendo subir, né? Querendo ser igual. A manifestação também do exercício da graça de Deus, né? Já caminhando para a nossa conclusão, né? Caminhando para a nossa conclusão. A manifestação e o exercício da graça divina. Finalmente, e de maior importância, houve algo em Deus que nenhum ser criado jamais havia visto. As hostes angelicais haviam visto a sabedoria, seu poder e a sua glória, mas eles nunca haviam visto a sua graça. Eles não tinham uma ideia da bondade de Deus aos que não a mereciam. Eles podem ter visto alguma coisa do seu amor, mas amor e graça não são a mesma coisa. Deus poderia amar pecadores a quem de forma alguma estava livre para conceder com justeza os seus benefícios, pela ausência do sacrifício redentor, reconciliador e propiciador. Por um ato maravilhoso de misericórdia, no dom de seu Filho como sacrifício por pecadores, ele abriu o caminho para o exercício de sua graça, para com aqueles que por causa de seus pecados mereciam somente a sua ira. Mas poderia não haver um exercício da graça divina para com os pecadores, com o demédio de até que houvesse um mundo, né? Assim que ficaria declarado que a revelação da graça divina nas eras vindouras, com toda a sua importância maravilhosa. Efésios 2,7, né? Para
mostrar nos séculos vindouros, meu Deus, a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco em Cristo. Sua graça em bondade para conosco em Cristo, né? Cristo, a bondade de Deus manifestada, né? A bondade de Deus manifestada. Deus pode nos mostrar a bondade só através da cruz, né? A cruz é essa doutrina maravilhosa, né? Essa graça preciosa manifestada através da cruz. E para concluir, eu quero ler Lucas 7,47, que diz assim: pois te digo, perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus fazia o que só o Messias em efeito podia fazer, e o que Simão negava fazer, Jesus já declarou, né? O fato de amar muito não depende da quantidade de pecados, e sim do reconhecimento de que todos os pecados foram perdoados, né? Todo crente tem que se dar conta que muito foi perdoado. Em consequência, ele amará muito. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus. Amém.